Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações de Vasco e Corinthians, que jogam domingo às 18 horas a final da Copa do Brasil. Corinthians avalia erros e se concentra em jogo que vale a temporada. Vamos ver aí a expectativa deste jogo e a provável escalação dos dois times. Ronaldão, é seu interesse? Porque vamos espiar o que está acontecendo no lado carioca da história. O Vasco da Gama receberá o Timão no domingo e a Gabi Marino já está no Maraca, ambientada, olhando de perto as coisas que envolvem o Vasco da Gama, a equipe do Diniz. Gabi, bom dia pra você, uma ótima sexta-feira. E aí, além da expectativa, algum segredinho já revelado? O Rio de Janeiro continua lindo. Tudo bem, Renata? Muito bom dia pra você, Edu, Cicinho, Ronaldão. Eu falo direto do gramado do Maracanã. Tô quase entrando em campo aqui, viu? Tudo aqui no Maracanã sendo preparado pra essa grande decisão da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians, a bola rola neste domingo às 6 da noite. Eu vou até sair um pouquinho aqui de quadro pra vocês ficarem com essa imagem maravilhosa do Maracanã, porque domingo essas arquibancadas estarão lotadas de torcedores do Vasco e também do Corinthians. Os ingressos para essa partida estão esgotados. Agora a gente vê uma galera ali fazendo tour do Maracanã. Tem vascaíno por aqui já também fazendo tour do Maracanã. E é isso. Muita expectativa para essa partida entre Vasco e Corinthians. O Vasco que volta a disputar um título nacional após 14 anos. A última vez que teve essa disputa foi em 2011, quando venceu a Copa do Brasil, justamente sobre o Curitiba. E falando um pouquinho sobre o time que vai a campo, o técnico Fernando Diniz deve repetir a mesma escalação da equipe que enfrentou o Corinthians. Aí em São Paulo não deve ter nenhuma mudança. O Lucas Piton segue fora com uma lesão no joelho e o Matheus Carvalho, o Vasco divulgou na manhã de hoje um comunicado que também está fora com uma lesão no joelho esquerdo, mas o Matheus Carvalho fica no banco de reservas. A principal esperança da torcida vascaína, sem dúvidas nenhuma, é o atacante Ryan, jovem artilheiro do Vasco na Copa do Brasil. A gente preparou uma matéria especial contando como é que vem o Vasco para essa partida. Vamos assistir. A imensa torcida do Vasco quer voltar a ser feliz. Após 14 anos, o Cruz Maltino voltou a disputar um título de expressão. A última vez que esteve em uma decisão nacional foi justamente quando venceu a Copa do Brasil diante do Coritiba em 2011. Nos primeiros 90 minutos da decisão, Vasco e Corinthians não saíram do 0-0 em Itaquera. A gente saiu muito conforme em quanto ao jogo, né? Mais que o resultado, a dinâmica do jogo, a forma que a gente encarou esta primeira final, mas ainda não está nada decidido. Agora será aqui no Maracanã. Com o apoio da torcida, o Vasco precisa de uma vitória simples para levantar a tão sonhada taça da Copa do Brasil. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis. O final agora é descansar, recuperar o que a gente puder, estudar e trabalhar para o adversário agora e para essa grande final. Buscar fazer o nosso melhor e trazer esse título para a nossa torcida. Fernando Diniz deve mandar a campo o mesmo time que enfrentou o Corinthians em São Paulo. O lateral esquerdo Lucas Piton segue tratando uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. O provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan, a dupla de zaga, e Puma Rodrigues na lateral esquerda. O meio-campo deve ser formado por Barros, Thiago Mendes e Coutinho. Já no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Todo mundo querendo pedir um presente antecipado de Natal para o Papai Noel, uma Copa do Brasil, uma taça, um troféu. Aliás, já vai pensando em casa, quem será o Papai Noel este ano no Jogo Aberto, hein? Que doideira, hein? Se alguém acertar, se alguém mandar a resposta e acertar, eu vou enviar um presente para casa dessa pessoa. Olha aí, que beleza. Eu duvido que alguém acerte. Bom, o que a gente pode acertar é a escalação do Vasco para a final da competição, porque o time deve ser repetido pelo Fernando Diniz. Léo Jardim, quando passava a matéria, a gente estava elogiando. Um goleiro muito confiável, excelente. Paulo Henrique teve uma chance de ouro na seleção brasileira nessa temporada.
A dupla de zaga funcionou bem, o Robert Renan e o Cuesta. O Pumi tá jogando improvisado porque o Piton tá machucado. Muito bem, né? E muito bem, né, Cicinho? Essa é a sua parte. Podemos dar um selo de qualidade pra ele? Sem sombra de dúvida. Substituindo o Piton, que era um dos principais jogadores à altura. Olha, o Thiago Mendes não estava nem sendo utilizado, estava deixado de lado, apareceu, ganhou oportunidade, virou titular com o Barros, que também chegou e mostrou competência. Felipe Coutinho, maestro do time. E aí esses três atacantes, pelos lados, Nuno Moreira e Andrés Gomes, velocidade, são incisivos. E o Ryan, o nome mais badalado do Vasco neste momento. Cicinho, esse time pra você está pronto para ser campeão da Copa do Brasil? Não só está pronto, como vai, Renato. Uia! Como vai ser campeão, até porque o Vasco, com a força do torcedor, o Corinthians está respirando por aparelho. E mais uma vez, esse cara vai fazer a diferença. Andrés Gomes. Ele é muito rápido e ele tá com confiança. O time está procurando ele. E assim, o Corinthians tem que ter muita atenção na marcação desse jogador, mas só que a movimentação dele, a liberdade que o Diniz dá pra ele, tem sido essa referência ali no ataque, abrindo espaço pros demais jogadores. No entanto que ele praticamente, obviamente com o gol dos seus companheiros, decidiu o jogo contra o Fluminense. Agora, Ronaldão, se tem um cara que precisa aparecer pra equipe mostrar o seu potencial, é o Felipe Coutinho. Pela categoria, porque é um cara que conduz o jogo e pode movimentar muito bem as peças vascaínas. E a esperança do Diniz também para esse jogo, né? Para essa volta. Porque aqui ele jogou muito bem também. Ele jogou entre o Thiago e o Barros ali no meio. Ele conseguia dar essa sustentação até para o próprio ataque. Então é um cara que acho que voltou a mostrar o futebol no Vasco porque o Diniz está tendo uma tranquilidade com ele. Está conversando bastante com ele. A gente percebe isso. Tanto é que aqui no jogo, quando ele tira, ele acaba conversando na beirada do campo, depois, no finalzinho. Está tendo um carinho adequado para render no último jogo. Eu acho que esse é o caminho que o Fernando Diniz arrumou para o Felipe Coutinho. Edu Dracena, provavelmente o Dorival Júnior deve estar pensando numa forma de melhorar a marcação sobre o Ryan, que é o destaque do time. Só que se não olhar para o Andrés Gomes e para o Nuno Moreira, que se movimentam bem, que são jogadores que voltam, vão lá, atacam, mas voltam para marcar também, tem que ter uma atenção, porque esse ataque é bem positivo do Vasco, apesar do 0-0 do jogo aqui na capital paulista. Um ataque rápido, forte e um potencial muito grande, Renato. Mas eu vejo que o Corinthians também tem o setor defensivo, é um setor bem confiável, eu acho. Né? O Gustavo Henrique deu uma consistência... Gustavo Henrique deu uma consistência muito grande na equipe do Corinthians, é um dos melhores jogadores ali, mas eu entendo assim, como o Cicinho falou, a movimentação que às vezes acaba atrapalhando a marcação, Renato. Porque se você acompanhar, você vai acabar abrindo espaço, e é isso que o Vasco quer. Então vai ser um bom jogo. Por mais que falaram que o Corinthians não jogou, eu acho que o Vasco não deixou o Corinthians jogar. E o Vasco agora, jogando no Maracanã, diante do seu torcedor, tem que propor mais um jogo ainda, pressionar a equipe do Corinthians lá em cima, como fez aqui no Neoquímica Arena, para que ele possa estar mais perto do gol, e estando mais perto do gol, você tem a possibilidade de fazer. Bom, Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo. Você não perguntou nenhuma vez, Ronaldão, tô achando até estranho. Assim, eu não perguntei porque, assim, no final do ano, acho que eles vão apitar direito, né, no final do ano. Esperamos. O último jogo nós esperamos que eles vão apitar legal. Mas você não acha que apitaram bem pro Corinthians contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro? Lá em Minas. Será que o Corinthians vai jogar com 12? Olha, eu confesso a você que não foi tão bem. Será que ele vai jogar com 12 o Corinthians? Vamos ver. Bom, cuidado, Vasco. Da Gabi Marino, Morena, vamos para Gabi Guimarães, a nossa loira que está hoje no CT Dr. Joaquim Grava. A Gabi, sempre bem informada, atenta, ela gosta dos detalhes, das minúcias. Então, Gabi, queremos saber o lado do Timão, o lado do Dorival Júnior e seus comandados nesta final de Copa do Brasil. Bom dia, bem-vinda como sempre. Oi, Rê, ótimo dia pra você também, pra todos que estão ligados com a gente. Dorival e seus comandados estão dentro do CT, treinam nesta sexta-feira amanhã e depois, no sábado, o elenco corintiano vai viajar rumo ao Rio de Janeiro, inclusive meio-dia vai acontecer uma concentração de torcedores por aqui, impulsionando o Timão rumo a essa final de Copa do Brasil. Além dessa disputa pela taça, o que está em jogo também nessa partida de domingo é uma vaga na Libertadores de 2020.
2026 e uma premiação, atenção às cifras, de mais de 700 milhões de reais, valores que muito interessam ao Corinthians. Dorival Júnior tem todos os atletas à disposição, até porque daquela longa lista de pendurados na partida de ida, nenhum atleta recebeu um cartão amarelo, então todos os atletas estão à disposição. Departamento médico está vazio e o Corinthians agora precisa do resultado fora de casa. A partida de ida foi 0-0, o que significa que um novo empate rei amigos leva a decisão para os pênaltis. Decisão no Maracanã, mas esse não parece ser um problema para o Corinthians, que tem 3 títulos da Copa do Brasil e os 3 foram conquistados longe de São Paulo. O primeiro deles em 95 contra o Grêmio, em 2002 contra o Brasiliense e em 2009 diante do seu Internacional, Renata. Então, ser longe de casa não parece ser um problema para o Corinthians, que vai lotar o setor visitante com mais de 4 mil torcedores, a fiel torcida marcando presença num jogo que vai precisar também, de muita sorte e de muita fé. O Alexandre Ribeiro vai mostrar para vocês aqui o santinho do Ronaldo Giovanelli. Façam suas preces, suas orações, torcida corintiana, para levar a maior sorte possível lá pro Maracanã. Tem alguns torcedores por aqui, a gente vai distribuir esses santinhos especiais. E enquanto eu vou distribuindo, vocês acompanham mais informações do Timão na reportagem do Wagner Vieira, ó. Para o torcedor, faltou muito de Corinthians em Itaquera. Coragem. O time do Corinthians não tem coragem, precisa de coragem para jogar. Cara, pra mim acho que foi postura só. Faltou um pouco de vontade ali. Uma das maiores queixas foi quanto à falta de comunicação do time. Acho que deveria ser uma hora de união, né? Eles precisam estar mais focados, mais concentrados. A gente entende, óbvio, a frustração do torcedor mesmo que é nossa, de querer fazer um jogo melhor, de querer vencer dentro de casa. Mas agora a gente tem a noção de que está tudo aberto ainda e a gente vai buscar isso aí. No jargão do futebol, restam 90 minutos para o fim da temporada corintiana. Um novo empate, decisão nos pênaltis. Para tudo isso, alívio. Os 8 pendurados passaram ilesos na primeira partida da final. Assim, Dorival Júnior tem o elenco completo para a grande decisão. E o provável Corinthians deve ser o que entrou em campo em Itaquera, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Apenas um jogo, mas a manutenção de Yuri Alberto na equipe titular, mesmo ele, artilheiro da temporada de 2025, com 18 gols, vem sendo contestada. O camisa 9 não marca há um mês. Para a crítica, por questões físicas, não vem atuando bem, perdeu um pênalti contra o Cruzeiro e esteve descontrolado na discussão com o Mateuzinho na primeira final contra o Vasco. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse, é um pouco diferente. Na temporada de 2025, o Corinthians fez até aqui 35 jogos atuando como visitante. E o desempenho longe da Arena Corinthians é de 45,71%, com 13 vitórias, 9 empates, além de ter sofrido 13 derrotas. Mas o saldo positivo de tudo isso é que, em se tratando de Copa do Brasil, nas 4 oportunidades em que atuou fora, o Timão venceu todas e não sofreu nenhum gol. Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. É só olhar todos os resultados que nós tivemos. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e com certeza com dificuldades, tanto de um quanto do outro lado. Ronaldão, eu não sou o Dorival, não escalo, eu apenas reproduzo o que deve ser a prévia do time de domingo. Hugo Souza, um dos pilares dessa equipe do Corinthians. Mateuzinho na direita. Alguma coisa para falar pro Mateuzinho, Rona? Mateuzinho, menino lindo. É o último jogo, hein? Não vai bom, hein? É isso aí. André Ramalho e Gustavo Henrique, tá legal essa zaga? Então, eu gostava mais do Choco, o menino, junto com o Gustavo Henrique. Mas o Dorival, ele quis um pouco mais de experiência. E o Ramalho não está 100% ainda, mas melhorou bastante. Gustavo Henrique é o melhor aí. Gustavo Henrique é o cara. Olha, o perdão pode vir antes do Natal, hein? Matheus Bidu. O Biduzinho, né? É o melhor do Corinthians. Tá melhor, melhorou. Ele tava ruim, mas ele melhorou. Melhorou. No meio campo, Ranieri, tudo ok? Esse lógico, é o cara, Ranieri.
E aí, José Martínez e Breno Bidon? Então, o Bidonzinho nesse Você último jogo colocaria aqui, o Carrídio como titular? Poderia ser o Carrídio aí também. Ele ficou sem função nesse jogo aqui, ele não sabia quem marcar, então... É cachorro banguelo. Como é que é, Cici? Cachorro banguelo, não morde ninguém. Não morde ninguém, é verdade. Isso é verdade. Então ele precisa melhorar nesse aspecto também. Agora o Breno Bidon joga muito, esse menino joga muito. O que, o Breno Bidon? Breno Bidon, eu tô falando dele, rapaz, que é o cachorro banguelo, não, que o não cachorro morde banguelo ninguém. é o Martínez, que vocês falam. Não, o Martínez ele perde é o pra poder cara. Eu achei que você tava falando do Breno Bidon eu também. também achei que era o Breno Bidon, Bidon. pra mim, Tem futuro? Tem estilo de jogador europeu. Olha! Talvez seja por isso que o Corinthians Agora não joga mais. Entendeu? Agora o menino não joga o mais. Martínez é cachorro banguelo. O Ronaldo não deixa ninguém elogiar os jogadores do Corinthians. Não, porque o Breno Bidon não pode elogiar. É porque o que o Corinthians gosta é o turista holandês. Uia! É o quê? O turista holandês, o Memphis, só anda, só tá passeando. O Cici, depois que encheu d'água lá no escritório, você tá esquisito, hein? Vai. Tá passeando aí? Ai, por favor, alguém precisa comprar um guarda-chuva pro Cicinho. Mandar um guarda-chuva novo pra você. Rodrigo Garro. O problema do Garro é que ele não está 100% fisicamente, isso é nítido. Eu também tô achando. Ele não atingiu aquela condição ideal, porque o Garro, quando ele tem plenas condições, está em plena forma, ele é diferente. Ele faz esse time andar. Ele é o Felipe Coutinho do Corinthians. Ele segura a bola, ele pisa, ele passa no momento certo. É um menino que não está 100%. Você matou essa charada aí. Será que ele coloca no segundo tempo, não, o Garro? Como vamos ver se ele vai ter. E aí o Carrídio seria titular. Porque aí fez contra o Cruzeiro lá, né? E chama atenção, no final do ano o cara não entrou no ritmo. Tá machucado. Ei, Corinthians, vai, Corinthians! Agora, a dupla de ataque, se o Corinthians quiser ser campeão da Copa do Brasil, vai passar muito por isso. Pelo entrosamento, pela ligação entre Yuri e Memphis Depay. E se não der certo, ô Dorival, se não der certo... Na arena não deu certo, né? Na arena não deu certo, Dorival. É o seguinte, saca o Yuri Alberto, deixa ali de referência o Memphis e coloca o menino pra correr em cima do costado da zaga, jogando em cima do Robert, o Guinegão. Ok? Tá dada a dica. E o Thales Magno, ex-Vasco? Deixa ele por lá. Tá no Rio? Deixa ele lá. Na hora que foi embora, deixa ele lá. Não tem lei do ex, então? Deixa ele lá. Não, esse aí tá magro, a cigana enganou E você ele. agora não fala mais o Romero? O Romero, o Romero tá de despedida. Se entrar e fizer um golzinho, a gente vai amar você mais ainda. Então é isso. Aí renova? Não, eu não sei. Aí eu não sei. Porque a grana tá muito alta aí pra quem tá no banco. Sei não. Mas se fizer um golzinho, a Fiel vai abraçar você. Como a atuação do Corinthians foi muito criticada na última quarta-feira, eu pergunto pra vocês o que tem que ser feito diferente em termos de posicionamento, até de escalação, talvez. Ô, Negão, você tá de brincadeira? Eu não sei o que tá acontecendo com o Negrão nessa sexta-feira. Ele não tá tá bem. estranho. Ele tá no Já tá pensando no Natal e no Ano Novo, não é? É jogar contra o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro lá. Saca o Garro, como você falou, faz uma marcação no meio de campo, deixa o Memphis de referência e podia sacar também o Yuri, que tá no manhaca, desgramado, tá no Você momento. sairia com o Guinegão já, de Já cara? com o Guinegão. Deixa o Yuri no banco, olhando o jogo, vendo onde ele vai correr, onde ele vai entrar, onde ele vai fazer. Mas é O difícil Guinegão. o Dorival abrir mão de um jogador com a importância e o peso Sim, do Yuri mas Alberto. põe esse menino que Final tava é no diferente auge. de tudo. Então, esse menino tava no auge, a bola tava colando no pé dele, tava chegando na área, tava fazendo gol. Quase fez gol de bicicleta esse menino. Volta com esse menino. Vai ter que correr lá. Vai ter que correr mais lá. Aí no segundo tempo vai com Eu já sou daqueles que Yuri. o Yuri, ele pode não estar bem tecnicamente, mas o que ele incomoda os zagueiros, e assim, tirando o Yuri, deixando Ele tá o Memphis... incomodando a arbitragem também. A questão é, o Tá Memphis... caindo toda hora. O Memphis, o Robert Renan, principalmente, é um cara que lança muito bem a bola e tem uma saída muito boa de jogo. Se você deixar ele com liberdade, ele pode complicar assim na Ele bate bem armação de pênalti. jogo. Só falta você falar que ele bate bem pênalti. Não, só E a tô Renata falando que é também. uma liberdade... Se ele não bater com o Mas ele bateu cavadinho, ele outro dia. bate excelente, de uma maneira se ótima. o Corinthians quiser surpreender o Vasco, uma das coisas que precisa mudar, que não fez aqui, é pressionar mais o sistema defensivo, porque o Vasco gosta desses toques. Eles ali quebraram atrás, a bola. talvez recuperando a O bola. Corinthians não conseguiu pegar lá na frente porque eles estavam quebrando a bola. Não, mas o comportamento Coisa que do o Diniz- Memphis coisa que o andando Diniz dentro nunca de campo, fez. o Memphis só andou, o Yuri Alberto trombava com o cara, ficou impedido, o Memphis nem isso fez. E O Yuri vocês estão Alberto só passando caiu, velho. O Yuri Alberto, a bola mastigava a canela dele. Mas Ele teve só gol caiu. impedido do Memphis. Ah, mas é porque ele tava parado. Se ele tivesse movimento, ele fazia normal. Bom, daqui a pouquinho, as comparações. Rival em jogo é por conta da performance, do que foi apresentado, não está agradando, então se perde o título, tá fora? Não. A questão é a seguinte, quando o Dorival chegou, o presidente era outro, né? Que foi impeachmentado, Augusto Melo saiu. Ok. Quem trouxe o Dorival?
Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado, ele não tem o cargo garantido para a próxima temporada. Ah, mas por algo aqui dentro, por não apresentar um bom trabalho? Não, pelo contrário. Os jogadores gostam muito dele. O pessoal internamente avalia muito bem o trabalho do Fabinho Soldado, mas há chances aí dele deixar o Corinthians para a próxima temporada. Sem Augusto Melo, que trouxe o Dorival, que avaliou a chegada dele, e sem o Fabinho Soldado, se ele de fato não permanecer como executivo de futebol do Corinthians para a próxima temporada, aí sim a gente pode, conversei com pessoas aqui dentro do clube, não dá para afirmar a permanência do Dorival em caso de derrota, em caso de não ganhar o título, porque politicamente as coisas vão mudar e já estão mudando aqui no Corinthians. Então, por isso mesmo que há essa saída, entre aspas, ainda não confirmada, né, essa possibilidade de saída do Fabinho Soldado, porque há uma pressão interna aqui para o presidente Osmar Stabile para trocas de cargos dentro do Corinthians. Uma delas seria do executivo de futebol. Então, você entende? Se Augusto Melo trouxe o Dorival e Fabinho Soldado também, e nenhum deles estão no clube, né? Augusto Melo porque foi impeachmentado e o Fabinho Soldado pode não permanecer, então a permanência do Dorival, que tem contrato até dezembro de 2026, ela não é garantida. É claro que um título muda tudo, muda todo o cenário dentro do Corinthians. Porque o Corinthians vai para a Libertadores, o investimento fica maior, mas se isso não acontecer, não dá para garantir a permanência dele. E aí, internamente, a avaliação é a seguinte: é claro que o Corinthians decepcionou em muitos jogos na temporada, em alguns sob o comando do Dorival, né? Na final, ali no último jogo do Brasileirão contra o Juventude, esse jogo contra o Vasco, mas eles avaliam que, mesmo sem os reforços que ele pediu e que foram prometidos para ele quando ele foi contratado, ele conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. Ok, mas aí a permanência dele fica em jogo, porque as pessoas que trouxeram ele podem não permanecer também. Mari, faz sentido ter alguma mudança no departamento de futebol do Corinthians? Seja lá qual for o resultado? Não, esportivamente eu acho que não. Eu acho que daria para você sustentar dois profissionais que fizeram o que podiam diante dessa crise política que o Corinthians vive. Mas aconteceu com o Augusto Melo também, né? Quando ele assume a presidência, ele tira o Mano Menezes. Então isso é muito comum, né? De você rodar justamente por conta do momento político. Mas não, o que o Corinthians podia oferecer ao Fabinho, o que o Fabinho podia oferecer ao Dorival, foram 2 reforços a temporada inteira. Eu acho que não faz muito sentido, não. E aí a Lili falou que ainda tem um contrato até o final do ano que vem. Vai fazer o quê? Vai pagar uma multa? Uma multa novamente? Mais uma vez, o cartão de crédito. Não é? Cara, não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum essa questão da ameaça ao cargo ali do Dorival e do Fabinho. Cara, a gente tem que falar a verdade. O ano inteiro, não só o 2025, mas uma bagunça. Uma zona no Corinthians, um monte de notícia extra-campo e o cara conseguiu blindar, né? A todo momento, todas as notícias que vinham do Corinthians internamente lá, era o Fabinho conseguiu blindar, o grupo só tá pensando no campo e tal. Desde o ano passado lá, aquelas 9 vitórias, a sequência de vitórias que tirou o time do rebaixamento para levar a Libertadores, nem que seja a fase prévia. Tudo era essa questão, essa mesma resenha de sempre, da blindagem do futebol que o campo estava conseguindo salvar o que acontecia nos bastidores. Do técnico conseguir blindar desde o Tite em 2015. Então, assim... Desde aquele Corinthians campeão brasileiro, a gente fala, um dos méritos do Tite é conseguir blindar e só pensar no futebol. Então, assim, eu não consigo entender. O cara teve 2 reforços no ano todo, um monte de lesão, o tempo todo também. Ele consegue tirar lá o Guinegão, o André, agora esse moleque aí, Dieguinho, que pra mim também não vai durar muito tempo no Corinthians, sabe? O próprio Kaique, que fez o gol na Copinha no ano passado contra o Cruzeiro, na decisão no ano retrasado. Enfim, mudança de sistema, 3 zagueiros, tudo bem, algumas vezes não deu certo, mas não vai dar certo sempre. Mas ele conseguindo ali ajustar a equipe de acordo com o adversário, fazendo o que tinha que fazer, o losango, ou um 4-4-2 normal, ou linha de 3, linha de 5, enfim. E aí você vai botar um cargo de um cara desse em risco, que conseguiu botar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Pois é. Não consigo entender. Ô, Bruno. Oi, fala, Lili. Não, rapidamente aqui, porque essa questão que o Gelson está batendo aí, sobre a blindagem, vocês também, foi um assunto que incomodou muito o Fabinho, particularmente, né? Depois de um jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, lá no estádio mesmo do Bragantino, na zona mista, o Fabinho Soldado foi até lá falar com os jornalistas. E ali na fala dele, deu para perceber o quão ele ficou chateado com essa, entre aspas, ameaça, força política interna para a troca do diretor de futebol, do executivo de futebol. Depois de tudo que ele fez, ele praticamente, na época do Augusto Melo, ele carregou tudo sozinho, porque o Augusto vivia mais
delegacia prestando depoimento, enfim, fazendo essas coisas jurídicas, do que cuidando do clube. E aí o Fabinho acabou levando tudo sozinho, e aí chega no final da temporada, essa ameaça do cargo, realmente, de fato, ele ficou chateado, então a permanência dele é incerta para a próxima temporada. Na verdade, assim, é tão maluco e tá tão invertido que a direção deveria estar rezando para que o Fabinho e que o Dorival não deixem o Corinthians. Por escolhas próprias, né? É claro que aí a gente vai poder discutir, a escalação foi a melhor, a escolha foi a certa, essa é outra questão, né? De como foram as escolhas da abordagem do jogo. Sim. Não quer dizer que Dorival acerta em tudo. Exatamente, não tô falando isso. Mas a direção tem que estar rezando, tomara que esse homem não vá embora. Tomara que o Fabinho não saia. Esse é o problema do clube associativo. Pois é, Rafa. Não que a SAF não tenha problema, a SAF também tem, mas também. A gente sabe mais ou menos como é que a coisa se direciona. Você tem uma questão mais própria de um dono de investidor. Que é uma SAF também. Exatamente. Tem uma zona, né? Você pode concordar ou discordar das decisões, você pode inclusive estabelecer esse juízo de valor sobre o momento inadequado para as decisões que são tomadas, mas você tem um norte, você tem uma lógica, e ela tem muita relação com o campo. Na verdade, ela é mais íntima com o campo do que as decisões que ultimamente estão sendo tomadas no Corinthians, que são muito mais íntimas com as mesas de escritório do que com o gramado em si. Não, mas essa aí também não é só uma questão do Corinthians, é quase que o normal do futebol brasileiro. Eu lembro, Jufo, que há 2 ou 3 jogos, ou antes do confronto contra o Fluminense, o Diniz estava em entrevista coletiva respondendo sobre se ele ainda consegue extrair algo do elenco do Vasco. Não respondeu isso, Jufo? O Diniz viveu sim um momento de tensão, principalmente ali nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque ele chega para essas 2 semifinais com 7 derrotas em 8 jogos, tendo livrado o Vasco do rebaixamento no número mágico dos 45 pontos naquela goleada contra o Internacional. Mas isso foi mais uma questão da imprensa com o Diniz, um posicionamento assim do Diniz sobre o elenco do Vasco que é curto, do que de dentro do Vasco com relação ao Diniz. O Pedrinho é um grande apreciador do trabalho do Fernando Diniz e vive essa expectativa, vive essa montagem ainda de planejamento de elenco, muito mais pensando para o próximo ano, tanto que o objetivo do Fernando Diniz era a classificação para a Sul-Americana. Conseguiu isso aos trancos e barrancos, muito por conta de outros resultados também, mas de certa forma ele cumpriu o objetivo. Ele chega no meio do ano com uma janela que muda o patamar do Vasco também, com o Cuesta, o Robert Renan, o Thiago Mendes, o Andrés Gomes, todo mundo chegando no meio do ano, o Admar Lopes também chegando com a temporada em andamento e que também deu outra organização ao futebol do Vasco e também deixou mais organizado mesmo. Acho que o Admar Lopes fez mais esse trabalho além do mercado, que ele foi bem com essas peças que entraram no time e aí elevaram o patamar da equipe, também reorganizando ali a forma de planejamento, a forma que o futebol do Vasco vai se levando. Né? Na verdade nós não sabemos, né, Jufo, Bruno, Lili, Mari e Jailson, o que vai acontecer domingo às 8h30 da noite depois de terminar o jogo. Mas eu preciso trazer um juízo de valor meu sobre o que a gente percebe de momento em relação ao Vasco. A gente vive um raríssimo caso em que o presidente e o técnico estão afinados, a torcida na dividida entre o presidente e o técnico é o técnico. E se tiver que discutir performance, resultado, ambiente, vai para conta dos jogadores, como recentemente teve uma conversinha lá com alguns líderes de torcida no CT Moacir Barbosa. Então é uma situação extremamente incomum em se tratando de times de massa. É fato sim que o Pedrinho, como se diz na gíria, morre abraçado com o Diniz, gosta muito da metodologia do Diniz. Nós temos informações, o Ju pode concordar, confirmar aqui, que no geral os jogadores gostam também do trabalho do treinador. Então assim, tudo caminha para a sequência. Agora, claro, a perda de um título, se acontecer, ela pode ser disruptiva, modificar o que está previamente desenhado para 27, que é um ano de eleição no Vasco, inclusive. E o Pedrinho já disse para algumas pessoas que ele vai se candidatar, ele quer dar sequência ao trabalho dele como presidente do Vasco. Então, diante disso, devemos dizer que a vida do Diniz é, comparativamente falando, muito mais tranquila que a do Dorival. Ô, Rafa, Jufo e Lili, vocês já voltam, daqui a pouco tem um cara a cara, hein, de Corinthians e Vasco, para todo mundo participar, tá bom? Bora. Eu perco o almoço, mas não perco isso. Sem dúvida. Nem eu. depois o Jufo paga o almoço pra você. A gente já volta também com o Edu Afonso e bastidores. Vai pagar sim, Jufo. Bastidores do São Paulo. A final da Copa do Brasil contra o Vasco, domingo no Maracanã, marcará a despedida de alguns jogadores do Corinthians. Atletas em fim de contrato já têm saída certa, mas a expectativa é de que outros deixem o clube na próxima temporada. No orçamento para 2026, aprovado no início desta semana, o Corinthians prevê uma redução de aproximadamente 6 milhões por mês na folha salarial do departamento de futebol. Para isso, precisará negociar ou liberar atletas de custo elevado e aproveitar mais a base. Os primeiros nomes da barca que deixará o clube são os atacantes
Romero e Thales Magno. O paraguaio, embora multicampeão e bastante identificado com o Corinthians, não está nos planos para 2026. Aos 33 anos, ele perdeu espaço na equipe nesta temporada e tem salário considerado alto para o que entrega. O contrato dele acaba no fim deste ano. Já Thales Magno está emprestado pelo New York City até 31 de dezembro e não terá contrato renovado nem será adquirido pelo Corinthians. Nas últimas partidas, ele nem sequer ficou no banco de reservas. A diretoria alvinegra também pretende negociar o zagueiro equatoriano Félix Torres. O empresário do atleta e outros agentes que costumam fazer intermediações foram autorizados a buscar propostas para ele. O Timão planeja fazer pelo menos uma grande venda na próxima temporada. A previsão é arrecadar no mínimo 151 milhões com transferências. Yuri Alberto e Gui Negão, que recentemente receberam sondagens de clubes do exterior, são vistos com bom potencial de negociação. Outros jogadores que são menos aproveitados também podem sair. São os casos, por exemplo, do meio-campista Charles, procurado pelo Coritiba, e do lateral esquerdo Hugo. Há ainda o caso de Héctor Hernandes, que desde agosto treina separado do restante do elenco. O planejamento para 2026 foi discutido por diretoria e comissão técnica ao longo das últimas semanas. Mas a final da Copa do Brasil é determinante para definir algumas diretrizes. Em caso de título, o Corinthians disputará a Conmebol Libertadores e, consequentemente, terá mais dinheiro para investir. Além de Romero e Thales Magno, o lateral Fabrício Angileri e o meio-campista Maicon estão em reta final de contrato. O Timão negocia por manter ambos, mas até o momento não chegou a um acordo.